large. Qui peut te sonder, Seigneur? Hey, Jésus. Partout où tu m'emmèneras, Seigneur, je sais que tu seras là. Partout où j'irai, Seigneur, je sais que tu seras là. En ce jour, laisse mon âme s'exprimer devant toi, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tu es le bien le plus précieux que je chéris dans mon cœur. Jésus, 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 Jésus. Laisse mon cœur te parler, Seigneur. Laisse mon cœur te dire combien il t'est dévoué, Seigneur, Seigneur. Toi qui me connaissais avant la fondation du monde, laisse-moi te rendre un culte d'adoration, Jésus, Jésus. Laisse mon cœur te parler, Seigneur. Laisse mon cœur dire qu'il t'appartient. Laisse mon cœur t'appeler mon bien-aimé, mon bien-aimé. Celui qui a conquis mon cœur, c'est toi, Jésus. Alors que je ne connaissais pas l'amour, Seigneur, mais tu t'es révélé à mon cœur. Et par ta douceur infinie, tu l'as conquis. Et aujourd'hui, même si je suis seule, je marche dans l'assurance car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Je suis peut-être seule avec les yeux humains, mais je suis environnée. Je suis entourée d'une activité angélique. Et je marche dans l'assurance que je t'appartiens, Seigneur. Que je suis greffée au royaume de ton Fils bien-aimé, Père. Laisse mon cœur s'exprimer ce jour, Seigneur. Laisse mon cœur s'exprimer en ce jour, Seigneur. Laisse-moi te dire je t'aime. Laisse-moi te dire je t'aime. Laisse-moi te dire Naligio Yesu. Naligio Yesu. Ti amo, meu Jesus. Ti amo, meu Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. De tout mon être, Seigneur. De tout ce que je suis, Seigneur. De tout ce que j'ai, laisse-moi te dire je t'aime, Seigneur. Jésus, Jésus. Je t'aime, Seigneur. 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 Laisse ton cœur lui dire ce qu'il ressent. Laisse ton cœur dire à Jésus ce qu'il est pour toi. Laisse ton cœur dire à Jésus ce qu'il est pour toi. La mélodie que mon cœur chante, c'est toi, Seigneur. L'air que je respire. L'espérance. Hallelujah belongs to you.
acclamer le nom de Jésus. Parce qu'il est digne de recevoir. Je ne te demande pas d'acclamer un homme. Je ne te demande pas d'acclamer ton frère ou ta sœur. Je te demande d'acclamer celui qui est digne de recevoir honneur, louange et gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te demande d'acclamer celui qui était, qui est et qui sera jamais le même. Je te demande d'acclamer celui qui est éternel, qui n'a pas une seule ombre de variation. Alléluia. Il mérite toute l'honneur. Oh, je le crois, Seigneur. Eu creio, Senhor. Un jour viendra Dia vai vir. où l'humanité toute Onde a entière humanidade te verra dans vai ta te gloire. ver dentro da tua glória. Et alors tous les peuples se Todos os plieront, povos vão se dobrar fléchiront les genoux e vão dobrar os joelhos et reconnaîtront e vão reconhecer que tu es Dieu. que tu és Deus. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Disons combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Hey. D'âge en âge, il vit. Yes. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Je veux t'entendre le chanter. Commencement et fin. Reste Trinité. Oh, il est le Dieu d'éternité. Dieu d'éternité.
nós dizemos tu es aleluia. grand. Tu és grande. Oh. Tu es grand. Oh oui, Jésus. Alléluia. Chanter Alléluia. O povo pode clamar aleluia. Redites-le, seulement vous, Alléluia. Que ta louange traverse ce plafond jusqu'au trône de O Dieu. teu louvor vai até o trono de Deus. Chantons tous. Alléluia. Tu es grand, Jésus. Tu és grande, Jesus. Tu es grand. Tu és grande. Comment peux-tu acclamer un Dieu qui est grand, le Podes Dieu qui est aclamar a grand Deus que Ele é ainsi? grande. Hey! Yes, Lord. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Oh! Tu es grand, Seigneur. Ah! Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Nous allons tous monter ensemble en disant Great are you, Lord. Great are you, Lord. Oh, Yababa Sengelebe Sekeyabase. Are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Oh, great.
Great are you, Lord. For me, great are you, Lord. In my life, you are great. Are you, Lord? Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Are you, Lord. Great are you, Lord. Are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great, how great is our God. How great is my God. Sing with me, how great is my God. And all we sing, all we sing, all we sing. Ah, how great is my God. On y va. How great is our God. How great is our God. And all we sing, how great, how great is our God. Alléluia. Alléluia. Crions Jésus. 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 Écoutez, nous sommes là pour un homme. Nós estamos aqui. Nous sommes là pour célébrer un homme. Nós estamos aqui para celebrar um homem. Mais qui n'est pas comme tous les hommes. Mas ele não é como todos os Vous homens. savez, nous pouvons avoir l'habitude Vocês d'entendre sabem, des nós hommes podemos ter a politiques. habitude de ouvir homens políticos. Entendre des hommes très intelligents. Entender homens muito inteligentes. Entendre des personnes qui ont la Entender rhétorique. pessoas de autoridade. Qui parlent très bien. Que falam muito bem. Mais il y a un homme. Mas tem um homem Lorsque tu l'entends. que quando tu entendes, Lorsque tu l'écoutes. quando tu ouves, Ta vie change. a tua vida muda. La Bible déclare. A Bíblia Au declara, temps de Jésus. o nome de Jesus, Des hommes parlaient très bien. os homens falaram muito bem. Des hommes étaient très Os religieux. homens eram muito religiosos. Des hommes avaient une belle Os apparence. homens tinham uma boa Étaient aparência. très intelligents. Eram muito inteligentes. Mais la Bible dit, Mas a Bíblia diz lorsqu'ils ont entendu Jésus que quando eles parler, entenderam Jesus falar, ils ont crié eux-mêmes. eles clamaram eles mesmos. Jamais Nunca homme n'a parlé comme cet homme. nós falámos como este homem. C'est un homme lorsqu'il Este parle. homem, quando ele fala, Même quand tu es un homme, mesmo quando tu és um tu tombes homem, amoureux de lui. tu colocas em Est-ce amor qu'il y a des com ele. amoureux de Jésus ici? Nós podemos aclamar a Jesus. Aïe, 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 aïe. Meu Deus. Alléluia. Regarde ton voisin de gauche et de droite, Diz ao salue-lui. vizinho direito à esquerda. Dis-lui, tu es au bon Diz a endroit. ele, tu estás num bom lugar. Dis-lui, tu es au bon endroit. Tu estás num bom lugar. Alléluia. C'est une journée de joie aujourd'hui. É dia de alegria hoje. La journée que le Seigneur a O fait. dia do Senhor que Ele fez. Ce séminaire, c'est un séminaire Este spécial seminário é um seminário especial où le règne de Dieu est onde concentré o reino ici, de Deus está concentrado aqui. où le ciel est descendu Onde o sur la céu terre. desceu sobre a terra. Et nous allons vivre la puissance E de nós Dieu. vamos estar na vida do poder de Deus. Parce que nous avons des hommes de Porque Dieu nós temos homens de et Deus des femmes de Dieu très e mulheres de éminents Deus muito grandes. qui ont une grâce Tem particulière, uma graça particular. une grâce apostolique et Uma graça prophétique. apostólica e profética. Et ce week-end, nous allons nager dans E la este fim de présence de semana Dieu. nós vamos estar na presença de Deus. L'Esprit va nous transporter dans les Nós vamos profondeurs de Dieu. transbordar. Alléluia.
Et je crois que chaque E eu personne qui creio que sortira de cada ce pessoa lieu, vai sair deste lugar à partir d'aujourd'hui, a partir de hoje, jusqu'à demain à la fin de ce até amanhã, programme, ao fim deste programa, ta mentalité va a tua changer. mentalidade vai mudar, Ton ministère va changer. a tua vida vai mudar, Ton ministère o teu ministério va changer. vai mudar, Ta vision a tua vida va changer. vai mudar, Ta manière de voir les a choses tua maneira de ver as va coisas changer. vai mudar, Ta consécration avec Dieu a tua consagração com va Deus changer. vai mudar. Pourquoi? Porquê? Tu ne peux pas venir dans la présence de Tu não Dieu podes vir na presença de Deus et rester la même e personne. ficar a mesma pessoa. Tu ne peux pas côtoyer Tu Jésus não podes conter Jesus. et ne pas changer. Ele vai te mudar. Jésus est celui qui change l'eau Jesus en é vin. aquele que muda. Même l'eau, Mesmo a água. écoute-moi. Ouçam. Attends. Espera. Même l'eau, Mesmo a au água. contact de Jésus, O contacto com se Jesus. transforme en vin. Ela transforma em vinho. Oh, Ecclésiaste 19 nous dit, Em Ecclésiaste Eclesiastes 19 nous dit, 19 nos diz: le vin o vento réjouit le cœur. alegrava o coração. Ça veut dire quoi? Quer dizer o quê? L'eau symbolise une personne. A água simboliza uma pessoa. Le vin venait à manquer. Não venha faltar. L'eau était amère. A água estava no mar. L'eau n'avait plus de goût. Não tinha mais gosto. Mais quand cette eau est au Mas contact de quando Jésus, esta água entrou em contato com l'eau Jesus, reprend goût. a água agora tem l'eau gosto. reprend vie. A água tem vida. L'eau redevient utile. A água vem útil. Je dis à Eu quelqu'un, digo a alguém, à la fin de ce programme, no fim deste programa, toi qui pensais être tu que inutile, pensavas ser inútil, toi qui pensais que c'était tu fini que pour toi, pensavas que tinha acabado toi para qui ti, pensais que tu n'avais pas tu de que valeur, pensavas que não tinhas valor, à la fin de ce no programme, fim deste programa, tu auras du goût, tu vais ter tu gosto, auras de la valeur, tu vais ter tu valor, vas influencer ta tu vais sphère. influenciar a tua irmã. Au nom de No Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce séminaire est Este particulier. seminário é particular, Comme je vous l'ai dit, como eu vos disse, nous avons une double portion. nós vamos ter uma dobra porção, Nous avons une double grâce. vamos ter uma dobra graça. Alléluia. Uma Pendant ce week-end, Enquanto este fim de semana, tu vas recevoir la double tu vais portion. receber a dobra porção, Une onction double. uma porção dupla. Et moi le premier, E moi le premier, eu primeiro, eu primeiro, je veux recevoir une double eu quero onction. receber uma dupla porção. Si toi tu ne saisis pas, Se tu não tens o je me prazer, prépare à saisir à eu ta place. preparo a prazer. Mais j'aimerais que toi et moi, Mas eu queria que tu e eu, nous sortions d'ici nós saímos daqui avec une coupe qui déborde com um cálice que transborda, de la plénitude de Dieu. com a plenitude de Deus. Alléluia. Nous avons ici Nós estamos aqui, deux hommes de Dieu, dois homens de Deus, l'apôtre William Kinde, o apóstolo William Kide, qui est à ma gauche, que está na minha esquerda, qui n'est plus à présenter, que não está sendo apresentado, mais que nous présentons quand même, mas nós vamos apresentar, qui est un grand frère pour que é moi, grande irmão para mim, un homme honorable, homem honrável, qui fait un travail que merveilleux. faz trabalho maravilhoso. Vous savez, nous-mêmes, quand nous Vocês évoluons dans sabem, le nós mesmo, ministère, quando nós estamos no ministério, c'est important qu'on rende é témoignage de importante que nous. nós temos testemunhas de Nous avons nós. des ministères Nós temos aujourd'hui, ministérios hoje, les ministères de os Melchisedec, ministérios de Melchisedec de Melquisedeque, ou de Élie le Tishbite. Melchisedec. Melquisedeque, Ou bien ou bem les Élie. de Elias. C'est le nom compliqué. É um nome Tishbite. complicado. Tishbite. Desbite. Voilà, c'est-à-dire Quer dizer, des gens qui sortent de nulle para part, pessoas que estão à parte, qui débarquent que vão et sans généalogie. e sem genealogia. Et c'est important dans le É ministère importante neste qu'on ministério rende témoignage. de ter testemunhas, Qu'il y ait des personnes qui rendent de témoignage de pessoas que vous. vão dar testemunhas de nós. Et ici, je peux le dire, E aqui eu posso dizer, et il peut le rendre témoignage. e podem dar testemunho, Il m'a connu, j'étais frère. conheceram como irmão, Il était déjà dans le ministère e apostolique. já no ministério apostólico. Et j'ai évolué en tant qu'ancien, Eu queria como ancião, en tant qu'évangéliste, como dans evangelista, le ministère apostolique. mas veio o ministério Donc, il apostólico. m'a vu grandir. Então eu vi-me Et je dis engrandecer. aussi qu'il a contribué à ma Eu disse croissance. também que ele também contribuiu na minha Parce crença. qu'il a, le premier jour que je Porque l'ai no primeiro rencontré, dia que eu o encontrei, il a apporté un message ele qui m'a trouxe uma mensagem impacté. que me impactou. Alléluia. Et c'est très important. E é muito importante. Et nous bénissons sa vie E pour sa nós présence abençoamos a ici. sua vida, a sua presença Il nous aqui. bénira aussi. E vamos também abençoar Il nous vient de l'Italie, que vem de Itália, où il fait une œuvre merveilleuse et faz uma puissante. obra maravilhosa e Est-ce poderosa. que nous pouvons acclamer Dieu Será que pour nós sa vie? podemos aclamar Deus pela sua vida? Alléluia. Je veux que tu pousses des cris de joie pour sa vie. Eu quero que tu grites de alegria. Tu pousses des cris de joie pour sa vie. Que tu grites de alegria pela sua vida. Alléluia. Vous savez, Vocês sabem,
Dans notre milieu chrétien, No nosso meio, nous avons des problèmes. nós temos Quand problemas. il faut honorer un homme de Dieu Quando tem que honrar um homem de ou une Deus femme de Dieu, ou uma mulher de Deus, tout de suite, tudo c'est l'idolâtrie. é idolatria. Mais quand un président vient dans Mas une quando o ville, presidente vem numa il y a cidade, toute une escorte. vem tudo Yeah. uma excursão. Il y a un Uma protocole. excursão. Tem um protocolo. Voilà, il y a un protocole. Tem um protocolo Les gens se lèvent que as pessoas se levantam pour accueillir le président. para des acolher o aclamações e presidente des com honneurs. aclamações e honras. Et ici, E aqui il y a plus que des présidents. tem mais do que presidentes. Est-ce que vous comprenez? Será que vocês compreendem? Parce que toi, Porque tu as une capacité tens uma qu'un capacidade président n'a pas. que um presidente não tem. Quand un président est limité, Então, o presidente é il prend limitado. son téléphone, Ele pega o seu il telemóvel, appelle l'Italie. ele chama a Et Itália. quand il va encore plus, E quando ele vai ainda mais, il va au soleil levant. ele vai se levantar. Quand dans ce pays, il y a les ténèbres, Quando o país tem as trevas, il prend le téléphone, ele pega o il telemóvel, appelle le soleil levant. ele chama o sol. Pasteur Vera, Pastor Berra, donne-moi un peu de soleil. dê-me um pouco de sol. Tu viens du pays du soleil Tu vens levant. do país do sol. Je veux que tu Eu m'éclaires. quero que tu venhas me esclarecer. Est-ce que vous comprenez? Será que vocês Il y a compreendem? un moment, les présidents sont limités. Então, como os presidentes são C'est nous limitados, qui apportons la somos solution. nós que trazemos a solução. Donc quand nous avons des hommes de E Dieu quando nós temos homens de Deus qui ont fait leurs preuves, que fizeram as qui provas, sont des modèles, que são modelos, on doit apprendre à les nós temos que honorer aprender a honrá-los spirituellement, espiritualmente, matériellement, materialmente, affectivement, afetivamente, socialement, sur socialmente, tous les plans. sobre todos os Et planos. cela est biblique, bien Isso é aimé. bíblico, meus amados. Alléluia. Amém. Ce n'est pas l'idolâtrie. Não é idolatria. Nous, on n'a pas d'idole. Nós não temos ídolos. Nous adorons seulement Nós Dieu. adoramos só a Deus. Et nous honorons les E hommes. nós vamos honrar os homens. Même Jésus a dit, Mesmo Jesus, ele disse: donnez à César deem a César ce qui est à César. aquilo que é César. Moi, aujourd'hui, ce soir, Hoje, esta tarde, je suis comme un César. eu estou como César. Les hommes de Dieu qui sont ici, Os homens de Deus estão aqui. ils sont comme des Césars. Eles são como Quand César. on aura fini de les honorer, Quando acabaram de honrar, nous allons adorer Dieu nós vamos maintenant. adorar a Deus. Et rendre à Dieu E dar a ce qui Deus est à Dieu. aquilo que é Deus. Alléluia. Amen. Amém. Et maintenant, E agora, nous allons recevoir nós vamos receber une invitée spéciale. convidado especial. Une invitée spéciale Uma convidada especial, parce qu'il y a femmes et femmes. porque tem mulheres e mulheres. Quand on parle des hommes, Quando nós falamos dos homens, dans la Bible, na Bíblia, on ne cite pas un homme vertueux. nós não dizemos um homem virtuoso. Mais dans la Bible, Mas na Bíblia, on cite une femme nós vertueuse. dizemos uma mulher Donc ça veut dire, virtuosa. parmi les Então femmes, quer dizer, no meio das mulheres, il y a femmes tem mulher et femmes. e mulher. Donc toutes les femmes Então todas as mulheres ne sont pas une femme. não são uma mulher. Ou toutes les femmes Todas as mulheres ne sont pas la femme. não são a mulher. La femme dont la Bible A décrit, mulher na Bíblia está escrito. c'est une femme qui fait un É uma travail mulher que magnifique, faz um trabalho magnífico, qui est en train d'impacter le que Japon. está a impactar o Japão. Avec son époux, je tiens à honorer, Com o seu esposo, eu honrei. qui n'est pas ici, mais nous Que l'adressons não nos está aqui, salutations. nós damos Elle se felicitações. présentera elle-même. Ela vai se apresentar ela Et cette mesma. femme qui fait un travail E esta mulher puissant, que faz um trabalho poderoso, un mouvement de réveil, movimento qui est en train de se lever au avivamento, pays du soleil de se levant. levantar no meio do sol. Et nous croyons E que nós queremos que ce n'est plus le temps du pays não du é soleil mais o levant, tempo do sol se c'est levantar, maintenant le temps du é soleil de agora do justice. tempo do sol da justiça, De se lever maintenant. de se levantar agora. Alléluia. Et cette femme, E esta mulher, elle va nous apporter la parole de ela vai suite. nos trazer a palavra. J'aimerais vraiment tous Eu ensemble. queria verdadeiramente todos em conjunto. Les femmes sont plus violentes As certainement. mulheres são mais violentas, Nous certamente. puissons pousser des cris Que de nós joie. podemos dar um grito de alegria, Nous puissons acclamer. nós podemos aclamar, Nous puissons nous réjouir nós podemos nos alegrar pour recevoir la servante de Dieu. para receber a serva de Verra, 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 Comino. Comino! Amém? Cadê o meu parceiro? Você não pode ficar mais pertinho? Se vamos trabalhar juntos, eu quero, Si aqui nous do meu allons lado. travailler tous ensemble, Eu quero ele aqui do je meu veux lado. lui à côté de moi. Aleluia. Estou muito feliz de Je estar suis aqui. très content d'être ici. Pode sentar. Vous pouvez s'asseoir. Um dia o senhor falou que eu iria Un pelas jour, nações, un monsieur m'avait dit que j'allais en toutes les que nations, imitaria a França que j'allais voir la France
E eu pensei, Et je pensais, quando será que isso vai quand acontecer? ça va se passer? Não conheço ninguém na Je ne connais França. personne en la France. Mas o tempo passa. Mais le temps, il passe. Mas aquilo que o pai Mais fala, qu'est-ce que le Père, il dit? ele sustenta. Il soutient. O que ele fala se cumpre. Qu'est-ce qu'il parle se compte. No tempo dele En se son cumpre. temps. E hoje eu estou aqui. Et para a aujourd'hui, glória je de suis Deus. là maintenant avec vous. E quando eu pisei Et aqui quand na j'avais França, mis mes pieds ici en la France, e que abriu as portas et qui para avait que eu ouvert pudesse les entrar, portes pour moi, eu via anjos ali. j'ai vu des anges ici. Havia uma equipe Il y de avait une anjos. équipe de esperando. anges. Não eram os anjos Ce que n'est nós pas imaginamos, les anges que nous louons, mas eram os anjos mais aqui c'était les anges representados ici na à terra, représenter ici la terre. com flores, uma Avec le recepção tão fleur, une maravilhosa. réception merveilleuse. E aquilo impactou meu Et coração. ça a impacté mon cœur. De saber como Deus é De savoir comme maravilhoso. Dieu, il est merveilleux. Né? Como Ele cuida de nós. Comme il le prend de nous. Né? Apesar da glória dele Mais tremenda, avec sa gloire, Ele olha para nós il regarde à nous. com esse grande amor. Avec ses grands amours. E se Ele envia, Et s'il envoie, Ele cuida. il le prend. E tem sido maravilhoso. Et c'est merveilleux. E eu quero agradecer Et je vous a remercie recepção à la réception do de apóstolo, l'apôtre, da sua de sa esposa, femme, que estão nos recebendo qui com sont en tanto train de nous amor. recevoir très bien. Eu gostaria hoje de Moi, je voulais compartilhar. aujourd'hui de partager. Estou morando por Je suis en train 27 anos d'habiter no pour Japão 27 ans au Japon. e estou quase virando uma japonesa. Pour un peu, je suis un japonaise. Não vê que eu pareço uma japonesa? Vous voyez que je suis comment? Não pode mentir. Mentir. eu vivo no Japão há 27 Moi, anos. j'habite au Japon à 27 ans. E eu imaginava que, Moi, j'imaginais que eu poderia je causar pouvais impacto na nação. faire impact dans la nation. Porque uma brasileira Parce qu'une Brésilienne não falava o ne idioma parlait pas l'idiome. e o senhor dizia, tu será mãe de nações. Il dit, tu vas être mère de nation. Quando o senhor me enviou ao Japão, Pour ça, il m'a envoyé au ele disse, Japon. você vai ser um Il m'a impacto dit, naquela toi nação. vas être un impact dans ces nations. Mas quando eu cheguei na Mais nação quand j'avais arrivé en la nation, e o tempo foi et passando, le temps avait passé, eu fui me adaptando moi, ao sistema. j'adaptais au système. Eu fui me envolvendo com o Moi, sistema, com a j'entrais avec cultura. le système. E todos diziam, mas Et o tout le Japão monde é dit, mais le difícil. Japon, c'est difficile. Você nunca vai conseguir Tu ne ganhar o vas pas japonês para réussir Jesus. à gagner le japonais à Porque Jésus. a vida de Parce que la vie estrangeiro d'un étranger, é viver, c'est trabalhar e habiter, só. travailler seulement. Mas o tempo foi Mais passando. le temps, ça passe. E dia, Et un jour, o Senhor usou le alguém Seigneur avait utilisé quelqu'un para reavivar aquele sonho. pour revivre ce rêve. Porque aquele sonho que eu Parce que ce tinha, rêve que j'avais né, de impactar a nação, d'impacter les nations, já havia morrido, c'était mort déjà. já havia passado. Il avait passé. Porque aquela cultura entrou Parce que na la minha mente, culture avait entré en ma entrou no mentalité. meu coração. Et entré en mon cœur. E eu comecei a Je acreditar naquela commençais à croire mentira. en ces notices. Porque é mentira do Parce que c'est diabo. La mensonge du Porque diable. quando o Senhor nos Parce que chama, quand le Seigneur il nous appelle, Ele nos chama para il nous appelle propósito. pour un propos. Nós não aceitamos Nous on Jesus accepte Jésus e paramos a cruz. et arrête la croix. O maior problema dos Le plus servos de problème Deus de serviteur de é Dieu, que ele recebe c'est qu'il Jesus, reçoit ele Jésus, recebe a il salvação reçoit le e salut. ele pensa que tudo Il parou, pense que tout a arrêté. mas não parou ali. Mais il n'avait pas arrêté A là. cruz é só o La croix, começo. c'est seulement le commence. A cruz é o La começo de croix, uma c'est le história. commence d'une histoire. Porque a cruz é que Parce vai que te la levar croix, ao ça va te propósito. ramener au propos. Amém? Amen. Oh, glória a Deus. E Oh, gloire nessa à Dieu. tarde, Et ce soir, eu vim aqui para ser uma j'arrivais ici pour voz être profética. une voix prophétique. Para dizer que Pour dire talvez, que c'est- se você entrou si toi nessa t'es entré cultura en cette culture, de achar que não vai ter de penser qu'on ne avanço, va pas avancer, que é só uma vida que c'est cotidiana, seulement une vie quotidienne, de participar de de culto participer en glorioso réunion como esse, glorieux comme ça, e voltar para et casa, retourner à la maison. e na próxima semana Et la voltar de prochaine novo, semaine, aussi, en autre fois, e ter problema E de saúde curado. avoir un problème de santé guéri. É um problema C'est un financeiro problème resolvido. financier, c'est bon. Você está equivocado. Tu es ici. Isso não faz parte do Ça n'est cronograma pas de parte Deus. du programme de Porque Dieu. a Bíblia diz, Parce que la Bible dit, busca primeiro o meu cherche reino. première mon royaume Entenda primeiro o meu reino. et entends mon E royaume. tudo vai ser Et acrescentado tout va na sua vida. s'accrescenter en ta vie. O nosso maior problema Notre plus é grand que nós problème, queremos c'est que buscar nous arrumar voulons chercher a vida cotidiana. la vie quotidienne. Nós ficamos On fixos reste fixe com os nossos olhos avec nos yeux nas situações dans les temporais. situations.
E nós esquecemos et nous oublions das coisas les eternas. choses de l'éternel. Mas nessa tarde, Mais ce soir, o Espírito de Deus l'Esprit de Dieu quer fazer você viver o veut eterno. faire que tu vivres l'éternel. Deixar o temporal de lado. Laissez le temps. Desde o início, On le commence. a proposta do Senhor La propos du é Seigneur, que o homem c'est governasse. que l'homme gouvernait, É que o homem dominasse. que l'homme il dominait. Lá em Gênesis 1, no En capítulo Genèse 26, chapitre 1, 26, diz que nós fomos dit que nous formados étions formés para ter o domínio. pour être le domaine. Mas não é domínio de Mais non, pessoas. dominer de personnes. É dominar C'est dominer ambientes. d'ambiance. Quando o Senhor falou Quando que o Senhor o avait homem parlé iria dominar, Que l'homme il allait dominer, é porque ele ia c'est entrar parce em qu'il allait ambientes, entrer en ia ambiance, controlar o il allait ambiente, contrôler l'ambiance. né? Ia lançar Il vida allait nesse lancer la ambiente. vie en ces ambiance. E nós perdemos Et isso on perd ça desde o Éden. jusque de l'Éden. A Bíblia diz, La Bible dit, lá em Gênesis, no en capítulo Genèse, 2, dans le chapitre 15 a 12, 17, 15 à 17. que nós... Aleluia. Amen. Vamos ler. On va lire. E você continua Et glorificando tu a Deus. continues à glorifier à Dieu. Porque Ele está no nosso Parce qu'il est en meio. milieu. Não se importe com a minha forma de N'importe falar. pas ma forme de parler. O meu representante Mon aqui, traducteur ici, a questão não é falar o mesmo la question idioma. n'est pas parler le même A idiome. questão é estar La question c'est être conectado no connecté mesmo Deus. avec le même Dieu. Amém? Amen. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e para guardar. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaque dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Então, quando nós Pour ça, ouvimos essa Quand palavra on de écoute cette cultivo, parole de cultiver, quem cultiva qui algo, cultive quelque chose, automaticamente ele pensa em automatiquement il multiplicar. pense à multiplier. Então, o Senhor Pour ça, le coloca Seigneur, il met Adão nesse ambiente Adam en cet ambiance para que ele pudesse qu'il peut cultivar, cultiver, para que ele pudesse qu'il pouvait multiplicar multiplier e preservar a et essência. préserver l'essence. Mas a Bíblia diz Mais la que Bible ele não dit entendeu Qu'il n'avait pas e compris pela sua desobediência pour sa désobéissance. ele perdeu aquilo Il que o avait Senhor perdu qu'est-ce que le tinha Seigneur colocado para avait ele. mis pour lui. E desse tempo do Et en Éden, ces temps de l'Éden, o tempo passou le temps avait passé e o Senhor et le Seigneur ele busca novamente il cherche une autre voltar fois com esse retourner avec relacionamento, ses relationnements, voltar essa essência, retourner à sa para essence, que o homem que l'homme volte il retourne na essência, no en primeiro l'essence, en plano le de Deus. premier amour de Dieu. Aleluia! Amen. Para que nós Que possamos nous pouvons entender entendre o que nós fazemos aqui qu'est-ce na que terra. nous faisons ici en la terre. A Paulo diz lá em Paul il dit en Efésios, Éphèse, no capítulo de dans número le 2, chapitre numéro 2, que o Senhor, que le Seigneur, quando nós recebemos o quand nous Senhor, recevons le Seigneur, nós passamos on a passe à estar com Ele être avec lui e vivendo com et Ele. vivre avec lui Há uma posição de en governo. position de gouvernement. Essa é a posição da Ça, c'est la igreja. position de l'Église. Que ela fique governando Qu'il reste com en train de Cristo. gouverner tout. Essa carta de Paulo é Cette carte de Paul maravilhosa. est merveilleuse Porque ela abre o parce qu'elle entendimento ouvre l'entendement para que a igreja possa l'Église voltar ao seu lugar de retourner origem. à sa origine. Agora, um dos nossos maiores Maintenant, problemas un de nos plus grands está problèmes na nossa mente. est en notre mentalité. Porque nós perdemos Parce essa qu'on perd essência cette essence. desde o Éden. Mais l'Éden, Então, hoje, nós pour ça, aujourd'hui, on trabalhamos travaille para ganhar alguma pour gagner coisa. quelque chose. E no reino Et le espiritual, royaume spirituel, nós viemos à igreja on vient en l'église para buscar pour soluções. chercher ses rêves. E na verdade, nós Et la temos que vir à vérité, igreja on a besoin de venir para à buscar uma l'église instrução pour chercher de Deus. l'instruction de Dieu, para nos preparar. pour nous préparer. Nós somos um grande Nous exército. sommes un grand E o armée Senhor está esperando que le para que ele Seigneur se attend qu'il se manifeste. manifeste. Então a nossa Pour ça, mentalidade notre precisa mentalité a besoin de changer. mudar. Aleluia! Muitos não conseguem viver nessa Beaucoup ne posição peuvent pas vivre en cette position porque nós vivemos o parce qu'on sistema no habite mundo. le système en le monde. Porque João diz, Parce que Jean, il dit né, que o sistema que le système já está est corrompido déjà corrompu e isso entrou na et ça nossa avait mente. entré en notre mentalité. E nós vivemos Et debaixo de on habite sistema, en bas dessus dans le système. assim como eu vivia no Comme moi, Japão, j'habitais au Japon com uma mentira. avec un menteur. Eu perdi a essência. J'ai perdu Porque l'essentiel. quando o Senhor me Parce enviou que quand lá, le Seigneur m'a envoyé, il y avait un propos. há um desenho de Deus para Il y a minha un vida e dessein para de Dieu pour ma vie, pas ta vie. Cada um de nós tem Chacun de algo nous, il y a quelque que foi chose depositado.
colocado, qui a été mis. porque nós somos Parce que vaso, nous sommes un e vase. dentro do vaso Et dedans le vase, há algo il y a precioso, quelque chose de précieux. que é o Senhor. Que c'est le Seigneur. E precisa ser quebrado Il y a esse besoin vaso qu'il casse ces para vases, que essa glória se que ces gloires se manifeste. manifestent. Então, dentro desse Pour ça, desenho, dedans de ces dessins, o Senhor já le traçou Seigneur a a nossa déjà vida. tracé notre vie. E a Bíblia diz que os Et la Bible dit pensamentos que de le pensement Deus de Dieu, são pensamentos c'est de le pensée bem, de bien lá em Jeremias, en e Jérémie. não de mal. Et pas de mal. Então, o Senhor, quando Pour ça, nos le chama, Seigneur, quand il nous appelle, traçou algo benéfico, uma c'est quelque coisa chose de boa para nossa bénéfique, vida. quelque chose de bon dans notre vie. Então, Ele está nos Pour esperando ça, il nous attend no mesmo ponto, en le même no point, mesmo lugar, en le même côté no mesmo amor. et en le même amour. Então, se nós não estamos Pour ça, si conseguindo nous chegar, sommes réussi à arriver, é porque alguma coisa c'est ainda parce vai que quelque mal. chose ne va pas bien. Nós ficamos muitas vezes Oh, como beaucoup de fois, on pedintes, reste comme pedindo esmolas, en pedindo. demander, Vivemos pedindo en vivre demander algo que já é quelque nosso. chose qui est déjà à nous. Lá em Efésios, no En capítulo Éphésiens, 1, en chapitre 1, diz que todas dit as que bênçãos toutes les bénédictions já são sont nossas. déjà à nous. Nós somos Nous completos sommes nele. paillés de lui. Somos completos Nous do sommes Senhor. paillés pour le Seigneur. Então, quando nós Pour ça, entendemos quand nous isso, comprenons ça, os problemas le temporais, problème os problemas passageiros passager já não afetam mais. n'affecte pas plus. Porque a nossa Parce que perspectiva notre mudou. perspective a changé. Porque os nossos olhos mudaram. Nos yeux avaient changé. Você entende? Tu comprends? Então nós Pour precisamos ça, on a mudar besoin a de nossa changer mente notre mentalité. naquilo que o Senhor En qu'est-ce que le desenhou. Seigneur avait dessiné. Então nós, às vezes, Pour nós ça, saímos parfois, fora on do sort propósito. de le propos. Não existe N'existe ex-filhos. pas Filho vai ser sempre de fils. filho. Isaac, il va être E o tout le Senhor temps não te fils. chamou como Le Seigneur membro n'avait pas de uma appelé comme un casa. membre d'une maison. Você não é membro. Tu n'es pas un membre, Você é filho. tu es un fils. Quando eu conversei com o Quand j'avais apóstolo, commencé avec l'apôtre, e vi as pessoas chamando j'ai vu le papa, personne avait papa. parlé papa, Eu papa. pensei, será que ele é Il pai dit, de todo c'est- mundo? il est père de tout le monde. Mas eu entendi que aqui Mais é uma j'avais casa compris qu'ici c'est une maison apostolique, apostolique, uma casa une profética, maison prophétique. onde as pessoas Oh, le entenderam personne, il donne que o Senhor levantou que le pai Seigneur avait espiritual élevé un père spirituel para conduzir ao pour destino. conduire l'église. Porque o sacerdote, o Pour le verdadeiro sacerdote, sacerdote, le vrai sacerdote, Deus il- o chamou Dieu il l'avait appelé para preencher lugares vazios, pour remplir de côté où il n'y a para rien. levar as pessoas ao Pour amener destino les profético personnes à delas. suivre le prophète. Quantos estão aqui nessa Combien sont tarde ici ce soir entendendo à comprendre que existe qu'il existe destino para sua un vida destin en ta vie? e que o Senhor quer te Que le Seigneur il veut te reposicionar, positionner, quer que você tome que posse. tu prends la poste. Só de conversar com o apóstolo C'est ontem. parler avec l'apôtre hier. Na verdade, nós fomos até a Vraiment, nous torre. allons jusqu'à la tour, E é le tour linda. Eiffel. Et Ela c'est é tellement belle. imponente. Elle est belle. Você olha para ela Tu e vois ela elle et elle. é realmente muito C'est linda. vraiment quelque chose de très belle. E eu creio que Et né, je crois o mundo todo quer que ver tout le essa monde torre. veut voir ça. Foi maravilhoso. C'était merveilleux. Mas quando nós Mais sentamos na quand on mesa, assis, estávamos cansados de nous andar, étions fatigués de marcher. porque estava muito Parce sol que c'était ontem. beaucoup de soleil E hier. quando nós Et quand começamos nous a avons commencé falar à parler da glória de de la Deus, gloire de Dieu, do plano de Deus de le para plan as de Dieu pour les nações, nations, o nosso coração notre corps a começou a commencé encher, à empli, começou a a ser commencé à ativado. être activé. Algo começa a Quelque mexer chose por commence dentro. à bouger. Em todas as nações Et toutes les nations, existem coisas belas il existe que tout os belle. turistas vão para Et olhar les touristes, ils vont pouvoir. e encantam os olhos, Et ses yeux restent. mas no mundo interior, Mais ça, il y a quelque chose à só o que l'intérieur. muda o interior, Il y a quelque chose à Essa l'intérieur. palavra. Cette parole que é vida qui est la vie, e eficaz, qui est aleluia. efficace. Oh, você pode glorificar Tu a peux Deus. glorifier à Dieu. Você está aqui, dá glória a Deus. Donne un gloire à Dieu. Oh, maravilha! Eu sei que há Je sais sonho qu'il y a un rêve para esta nação pour cette nation de Deus. de Dieu. E eu creio que Et je Deus tem crois que levantado Dieu esse a apóstolo élevé cet apôtre que tem coração qui a un corps totalmente totalement entendido de reino de et de Deus. royaume de Dieu. Ele está preparando Il est uma equipe, préparé une équipe aleluia, Amen. para que possa fazer a que pour faire diferença la nessa différence nação. en cette nation. Mas uma diferença Une verdadeira, différence vraie. uma diferença na Une différence essência, pour não l'essentiel. uma diferença Pas une différence superficial. Aleluia. superficielle. Jesus em Mateus Jésus en 4, Matthieu 17, 4, 17, foi quando Jesus, c'est João quand Jésus, havia morrido Jean était mort. e
Jesus começa o seu Et Jésus, il ministério. commence son ministère. E a primeira Et palavra la que première Jesus parole começa a que Dieu il lançar, commence à lancer, ele diz: il arrependei-vos, dit arrependez-vous, porque é chegado o parce que reino c'est de arrivé le Deus. royaume de Dieu. Jesus poderia Jésus, ter il falado pouvait qualquer parler coisa. en autre chose. Já poderia começar Il pouvait curando, commencer à já guérir, poderia falar il um pouvait discurso commencer à parler un bonito, discours. mas Jesus Mais chega e Jésus, diz: il arrive, il dit, se arrepende, porque arrependez-vous, é chegado o reino. parce que ça arrive le O royaume. que Jesus queria Qu'est-ce que dizer? Dieu il voulait dire? Arrepender não é chorar porque você errou. Arrependez-vous n'est pas pour pleurer. Arrepender não é ficar triste por Arrepender uma n'est pas situação. rester triste avec la situation. Arrependimento tem a ver com Arrepender, c'est metanoia. avec la mentalité. E metanoia tem a Et ver com metanoia, mudança ça de veut dire mente. avec le changement de la mentalité. Por que Jesus estava Pourquoi preocupado Dieu com a mente? il est préoccupé avec la Porque mentalité? sabia que o povo Parce qu'il estava savait que le vivendo peuple num était en train de sistema vivre naquela época. dans le système en cette époque. Então ele sabia que Pour para ça, o il reino savait dele que par ser le royaume implantado, être implanté, a primeira coisa la que tinha première que chose mudar que c'était era pour a mente changer, daquele c'était la povo. mentalité de ce peuple. Então ele disse: olha, Pour ça, il primeiro dit première, se arrependa, arrependez-vous, para que depois você desfrute qu'après, do reino. tout pour usufruir de le royaume. Não adianta nós tentarmos usufruir se nós não entendemos. N'est pas pour asseoir si nous ne comprenons Nunca pas. vamos desfrutar Jamais on dessa va, palavra on va usufruir de cette se parole. nós não entendemos Si nous ne ela comprenons pas elle, na essência. en l'essentiel. Por isso que muitos andam Pour ça, fracos. beaucoup sont fraîches. Por isso que muitos andam se Pour ça, arrastando. beaucoup ils s'arrastent dans le sol. É uma fé incompleta. C'est un fin complète. É tudo pela metade. Tout pela moitié. Nós saímos, às vezes On cantamos sort 3 parfois et on músicas. chante 10 musiques. Ouvimos uma palavra, On damos écoute une glória a parole, on Deus. donne gloire à Dieu. Voltamos para On casa. retourne à la maison. Mas na segunda-feira Mais nossa là, le mentalidade lundi, ainda não notre mudou. mentalité, elle a changé. E por isso nós não Et pour ça, on ne desfrutamos da disfrute terra. pas de la terre. Não é, você não vai desfrutar Tu ne do vas pas céu utiliser de le ciel depois que você morrer. après tu mort. Ah, você vai desfrutar Non, do tu céu vas aqui na terra. utiliser de le ciel ici en la É terre. aqui que você pode C'est ici desfrutar. que tu peux utiliser. Imagine o criador de Imagine le créateur, alguém que criou, quelqu'un qui avait Esse créé copo. cette gobelet. ele cria esse copo. Il crée ces gobelets. E aí põe o copo para Et vender. après, il met le verre pour vendre. E ao invés de vender, nós Et colocamos on uma vend, tábua on e met sentamos em cima. une chaise et ainsi elle. Aí você senta em cima Après, do tu copo. assois dessous le verre. Imagina a frustração Imagine de la quem criou o frustration copo. de qui avait créé Porque quando ele criou o copo, le verre. Parce que quand il era avait pra créé você le verre, tomar um c'était líquido. pour boire. entendi? Assim é o nosso Comme Deus. ça, c'est notre Dieu. Deixou o manual Il avait laissé escrito le manuel écrit para conduzir a pour nossa conduire notre vie vida de uma maneira excelente. d'une manière excellente Para reinar, para governar. pour rien E gouverner. aí ele olha e vê os seus Et filhos lui, il assim, regarde ses enfants comme ça, tristes, tristes, abatidos abattus. e pedindo todos os dias alguma Il a coisa para demandé ele. quelque chose tous les jours à lui. O nosso Deus não é Notre Dieu, il n'est pas catálogo de pedidos quelque chose pour demander. que você escolhe e Que pede, toi, que tu você escolhe choisis, e demande, pede. tu choisis, demande. O nosso Senhor é um Notre Pai. Dieu, il est un Père. Tudo já é nosso. Tout est déjà à nous. Nós só não desfrutamos Nous porque não entendemos. n'utilisons pas parce que nous ne comprenons pas. Nessa tarde nós vamos sair daqui. Bon, ce soir, nous allons sortir d'ici. Nós vamos sair daqui Nous allons sortir d'ici. revigorados. Contents. Vamos sair daqui On va alinhados. sortir ici tout bien. Eu sei que você recebe Je essa sais que toi, tu palavra recevras forte cette parole todos os dias. tout le jour. Mas você sabe o que Mais acontece? tu sais que qu'est-ce A qui se mesma passe? coisa que La acontece même no chose Japão. que se passe en Japon. Você pensa, ai, mas Tu só penses, esse pastor ah, aqui mais é louco, seulement fica ce falando pasteur isso. se parle Só ça, il est fou. E Deus Non, traz seul. outro, Et Dieu, il le prend Lá un do autre, Japão. là de le Japon, lá da Itália, de l'Italie, só para confirmar o que seulement ele pour fala confirmer todos qu'est-ce os qu'il avait dias. dit tous les jours. Oh, meu Deus, aleluia. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso. Seigneur, tu es merveilleux. A primeira vez La première fois que Jesus... que Jésus abra sua Bíblia ouvre ta Bible em Mateus 18. en Matthieu 18. Jesus, Jésus, ele lui, vai il va instruindo seus instruire ses discípulos. enfants, ses E disciples. chega um Ça determinado arrive momento Un que ele déterminé lança uma moment palavra para qu'il lance un Pedro. parler à Pierre. Ele fala, Il parle. Pedro, Pierre, vamos ler aí? on va lire Mateus 18? Matthieu 18. Eu acho que é isso. Je pense que c'est ça. Eu acho que sim. Você pode ler? Mas todo o poder. Tudo. Não. Só 18. Ah. Pode ler. Matthieu 18.
Mateus 18, 16, né? Ah, 16. Oui. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que... Mateus 16, 18. Ah, 16. Também eu te digo Aussi je te dis que tu és Pedro, que tu es Pierre, e sobre esta pedra et sur cette pierre, edificarei a minha igreja. je vais faire ma église. E as portas do Et inferno les portes de l'enfer não ne prevalecerão vont pas contra ela. prévaloir contre elle. A tradução La traduction de igreja aqui no d'église original ici en l'original não está falando de uma ne religião, parle pas d'une não religion, está falando de um ne culto, parle pas d'une réunion. está falando Est en train de parler de um grupo de d'un pessoas groupe de personnes que naquela época qu'en cette époque, o Senhor, le Seigneur, Jesus, non, Jésus, está falando sobre est a en train de igreja, parler sur l'église, porque está fazendo os parce qu'il est en discípulos train de faire lembrarem les disciples souvenir como funcionava comment se fonctionne, o sistema comment dos est le romanos. système Os romanos, de le Romain. eles Le Romain, separavam um grupo de il pessoas. séparait un groupe de personnes. Depois que eles Après conquistavam um qu'ils avaient lugar, conquisté un endroit, os romanos eles viviam les conquistando. Romains, ils vivent en O plano conquisté. deles era Son entrar plan, c'était entrer e conquistar. et conquister, conquérir. Só que tinha um problema. Mais il y avait un problème. Eles queriam Ils incutir voulaient, na mente mais dos en la daquelas mentalité pessoas de la personne, a mentalidade do la reino mentalité de le royaume do romano. romain. Entendeu? Vous avez compris? Então eles separavam Pour ça, ils algumas pessoas séparaient comuns. de personnes communes. Eu preciso que você On esteja a comigo besoin que nessa tu es avec tarde. moi ce soir. Eles separavam um Il a grupo de séparé un pessoas. groupe de personnes. E ele começava a preparar Il a commencé à essas pessoas. préparer ces personnes. Por quê? Pourquoi? Porque você Parce que conquistar a toi, se força conquérir la France, é uma coisa. c'est une chose. Os romanos tinham Le roman, facilidade et para ir c'était lá facile e pour tomar a força que eles conquérir queriam. la force. Mas você Mais conquistar o toi, coração, conquérir le corps, isso é um processo. ça c'est un process. E nesse tempo Et en ces temps, é muito mais c'est fácil plus facile nós conquistarmos conquérir uma igreja une église prometendo à coisas promettre des choses, para satisfazê-la. pour faire plaisir. Isso é praticamente uma Ça c'est manipulação. pratique passant, ni pas le, ni Isso é praticamente você manipulation. conquistar a força. C'est comment conquérir à la force. Mas o que Jesus queria, Mais qu'est-ce que Dieu il ele voulait? queria que pessoas se Il voulait que apaixonassem personne pelo ne seu avait reino. l'amour pour son royaume. Então essa eclésia dos Pour ça, romanos, cette église de Romains, elas eram preparadas c'était nessas préparé de assembleias cette forme. para que quando elas Qu'après, saíssem quand il sortit, representando cada représentait chacun a área que ele tinha mais de, l'endroit qui avait ou da educação, de l'éducation, né, ou da en saúde, plus de la santé. ele enviava Il essas envoyait ces pessoas personnes nas comunidades dans la certas communauté para que essa qu'après pessoa personne entrasse nesse ambiente entrant en cet ambiance, e ela começasse a il fazer commençait à amizade faire des amis, e ela começasse il a commençait ganhar à o gagner coração. le cœur. Em pouco tempo, En peu de temps, eles mudavam a il changeait cabeça la tête, dessas le pensée pessoas. de cette personne. e essas pessoas Et ces estavam personnes, c'était andando à segundo marcher. a mentalidade Deuxième, la dos mentalité judeus. de juifs. Quando Jesus fala Quand Jésus il que parle sobre a eclésia sur dele, l'église de lui, Satanás não tem Satan poder. n'a pas puissance. Ele já sabia. Il savait déjà Se os discípulos que les entendessem disciples, s'ils que comprenaient, precisavam ser c'était besoin preparados être e préparés. eles tivessem total Ils entendimento avaient do reino, tout le compréhension eles de leur iam royaume. gerar em outras Ils allaient vidas gérer en autre vie essa mesma visão, cette même vision, esse mesmo entendimento. cette même coup de comprendre. Todo lugar que a igreja pisasse, Tout l'endroit que l'église Ela avait mis conquistaria. les pieds, il se porque prospérait. o povo se renderia. Parce que le peuple est élevé. Por isso que eu e você Pour estamos ça, moi et aqui. toi, nous sommes ici. Nós estamos aqui, Nous sommes ici, como diz em Efésios, comme no dit capítulo Ephésies, 4, dans le chapitre 4, está dizendo que nós, o en Senhor train de levanta dire uns para profetas, qu'il lève le prophète, pastores, pasteur, cada na sua função, chacun en sa fonction, cada no seu chamado, chacun en son appel, para o pour aperfeiçoamento. aperfeiçoer. Então, quando você sai Pour da ça, sua quand tu sors de casa ta maison, e vem se il reunir, vient se réunir, é muito mais do que c'est ouvir uma plus qu'écouter un mensagem. message. A mensagem não La pode message ser o que eu n'est leio pas qu'est-ce aqui. que je lis ici. A mensagem é a vida La que eu message, c'est tenho. la vie que j'ai.
Se você não tem Si vida, toi, você tu não n'as pas gera la vie, je vida. n'ai pas la vie. As pessoas estão Les cansadas da personnes sont religião. fatiguées dans la religion Porque as pessoas parce que convidam, les personnes vamos para a invitent. igreja. Oh, viens à l'église. Porque lá você vai Parce receber que uma là, tu vas vitória. recevoir une victoire. Vai trocar o Tu carro. vas changer de Vai voiture. comprar uma Tu vas casa. payer une maison. Não é isso. Ce n'est pas ça. Porque se fosse Parce que isso, c'était soit as igrejas estariam les églises lotadas. étaient remplies. Hoje você encontra Aujourd'hui, igrejas tu trouves cheias, des églises mas remplies, de pessoas mais vazias. de personnes vides, Pessoas que não de personnes entenderam. n'avaient pas compris, Pessoas que perderam a de personnes paixão. qui avaient perdu l'amour, Pessoas que perderam a de personnes qui avaient essência. perdu l'essentiel. Não é a música que Ce n'est pas la cantamos. musique que nous Mais c'est chantons, l'adoration mais c'est que l'adoration ça que élève nous recevons. Não é o que eu Ce n'est decorei. pas qu'est-ce que j'avais mis ici. Isso aqui qualquer pode decorar. Parce que nous ici, nous pouvons mettre la Mas é a joie. autoridade Mais que c'est se tem de l'autorité quem qui vive a a la palavra. vie que met en nous. Acabou que tá aí o sul que não Pour ça- achurianda. Rebai o subenara vashere manai. Nar que subiande comanda a sul que nevia. Chegou o C'est arrivé tempo le temps da igreja, de l'église, da verdadeira de igreja la do vraie Senhor, église de le Seigneur, que se reúne que se apaixonada, séjourne avec l'amour, que conta os dias para estar nesse qui ont nessa le jour estrutura. ici pour être ici. Porque a igreja não é Parce que esse prédio. l'église n'est pas ces A igreja bâtiments. você é. L'église, c'est toi. E o Senhor conta Et com le essa Seigneur y igreja est avec cette para que église. você venha receber Que tu viens instruções, recevoir l'instruction, venha receber viens impartição. recevoir l'impact. E eu quero dizer Et je veux dire que a próxima vez que eu que la pisar na prochaine França, fois que je vais venir en la France, ici, não estaremos nesse non, prédio. nous n'allons pas être ici en ces bâtiments. Não é N'est que pas nós precisamos de um prédio qu'il y mais a besoin bonito. d'un bâtiment plus beau. É pela proporção C'est pour la que o Pai tem. proportion que le Père il a. Ele nos dá Il nous donne de acordo com a visão. comme la vision, Como tem uma visão ampla, comme il a une vision ample. o Senhor vai ter que dar Le um Seigneur il prédio a grande. besoin d'un bâtiment grand. Nós vamos receber crianças, Ils vont recevoir des fonds, departamento de adolescentes. département de jeunes. É, Oui, é para preparar, c'est pour aleluia, préparer a próxima la prochaine geração. génération. Por isso nós precisamos Pour de um ça, on a prédio besoin d'un maior. bâtiment plus grand. Não dá para se reunir na On ne rua. va pour réunir en E la sabe route. por que vai Et tu crescer? sais pourquoi ça va Porque grandir? aqui nesse altar Parce tem que si vida. on c'est l'altar de vie, Tem vida. il y a la vie. Não é a profundidade da N'est palavra, pas le profond mas de la é a parole, vida. mais c'est la vie. Não conheci ontem, Je connais hier. mas eu sei que tem uma grande Moi, história je sais esse qu'il y a une casal. grande histoire en cette E couple. eles estão dispostos Ils sont dispo a pagar o à preço payer le prix pelas nações. pour les nations. Porque não são homens Parce que nous ne que sommes pas pensam d'hommes em qui quatro pensent en paredes, 4 murs, mas eles estão pensando mais nas sont en train de passer en gerações. la génération. Então nós precisamos nos Pour ça, on a movimentar, besoin de nous changer. entender Vous allez comprendre as movimentações do Senhor. le changement du Seigneur. E Eclesiastes En 8, Ecclésiaste 8, ele disse il a dit, que quando tem um Pourquoi il y a un coração cœur obediente, obéissant, o sábio ele fala, le sage, il dit, quando ele entende quand il o comprend tempo, le temps, ele entende o il modo. comprend le mode. Às vezes nós Parfois, estamos nous sommes aqui ici, e não entendemos o que é et nous ne ministrado comprenons aqui. pas qu'est-ce qu'est être ici. Mas o Senhor Mais tem le dado Seigneur, tempo. il donne le temps. Quando ele tá na Bíblia, não C'est estou en la inventando. Bible. Deve ser 8, 5. Je pense 8, 5. Então nós, como Pour ça, igreja, nous, comme Église, precisamos on a entender besoin de as comprendre movimentações de le Deus, changement de Dieu, o tempo que nós le estamos temps que vivendo. nous sommes en train de vivre. Vem um novo tempo, Vient uma un nova nouveau temps página. pour une nouvelle page. Assim como na estação vem Comme o calor, l'instation vient você tem le que chaud, guardar as mais roupas on a besoin que de tu frio gardes le vêtement de le para froid usar a roupa de pour calor. utiliser le vêtement de quand il est Assim chaud. nós temos que viver C'est com comme o ça qu'on Senhor. a besoin de vivre avec le Seigneur. Às vezes nós estamos Parfois, nous vivendo sommes já o en train verão, de vivre déjà l'été, mas o guarda-roupa ainda está cheio de mais casaco. déjà mais nous sommes en train d'utiliser você des vêtements pensa, de le froid. será que Parce vai que tu chover? penses, ça va pluie, Não vou guardar. on ne va pas garder. E assim, muitas vezes, Pour ça, nós plusieurs fois, nous, vivemos no on espiritual. vit avec le spirituel. Nós não conseguimos Mais entrar on ne aussi pas na entrer nova estação en nouvelle de Deus station na de nossa Dieu à notre vie. vida. Nós não conseguimos dar o On próximo n'entre pas, on ne passo. peut pas réussir Porque à donner algo notre ainda prochain nos pas. prende. Parce que quelque chose nous prend. Mas nesta Mais tarde, ce nesta soir, noite, ces nesse nuits, dia, en ces jours, eu vim aqui para dizer que j'arrive ici pour dire à vai toi, começar va commencer à uma vivre nova une nouvelle estação. extension. Você crê? Tu veux? Você pode glorificar Tu a peux Deus. glorifier à Dieu? Você pode tomar essa Tu veux palavra para prendre você? cette parole pour toi?
Se nós não entendemos o Si nous ne tempo que nós comprenons pas estamos le temps que vivendo, nous sommes en train de vivre, você não vai conseguir tu ne vas pas réussir ver voir com clareza avec o que o Pai quer te direcionar. qu'est-ce que Dieu il veut t'aimer. Porque de repente é um tempo de Parce prova. que c'est un temps de preuve. De repente é um momento de De perda. rien, et c'est un temps De de repente é algo que está c'est quelque chose qui est fazendo mal para en train de você. faire mal pour toi. E a nossa oração Et costuma notre ser: prière pour faire ça. Pai, Père, Senhor, Seigneur, por que eu estou pourquoi passando por je suis isso? en train de passer pour ça? Senhor, eu sou Seigneur, dizimista. je donne l'argent. Eu participo dos Je participe en cultos. réunion. Mas por que Mais isso está pourquoi ça se acontecendo passe comigo? avec moi? Todas as vezes Toutes que les fois nós que nous deixamos entrar uma laissons dúvida, entrer en doute, nós estacionamos. nous en met. O Senhor, Ele Le não Seigneur, para. il n'arrête pas. O Senhor é um Deus que Le Seigneur est un Dieu movimenta. qui il marche tout le temps. Ele é o Deus único, Il est le Dieu unique. mas Ele se move. Mais il se marche. Então Ele está querendo te Pour ça, levar il para peut algo te novo. ramener à quelque chose de nouvel. Mas ao invés de você Mais en nessa foi de tarde toi ce soir. ficar perguntando Et c'est en por que train de isso, questionner pourquoi ça. você tem que On falar, a besoin Senhor, de parler, Seigneur. para quê? Par quoi? Para quê? Par quoi Eu estou passando je suis esse en train de momento? passer ces moments? Para que o Senhor está Par quoi tu es en train de permitindo permettre ça? que eu passe por isso? Que je passe pour ça? Porque a Bíblia diz que Parce que o la mal Bible dit que não moi, pode nos tocar. ne peut pas nous toucher. Se somos justos, Si nous sommes justes, se estamos aqui si nous sommes ici, buscando a presença, à chercher la présence, sendo leais com o Senhor, être liés avec le então Seigneur, o mal não pode pour ça trabalhar le na mal nossa ne peut vida. pas jouer avec notre Quem vie. controla a nossa Qui vida contrôle notre vie, é Jesus de c'est Jésus de Nazaré. Nazareth. Então nessa Pour ça, tarde, ce soir, você vai mudar a tua tu vas oração. changer ta direction. Você vai dizer, Tu vas Pai, dire, Père, só me faz entender para quê. fais seulement comprendre Porque pourquoi. se eu entender Parce para que quê, si je comprends pourquoi, eu vou começar a je ouvir vais commencer à écouter. está no teu coração. Et en tout cas, E eu vou começar a je me vais commencer à movimentar marcher conforme o teu coração. comme ton corps. Aí não vai ter mais Après, problemas. ne va pas avoir plus de Porque os problèmes. seus olhos Parce mudaram. que ses yeux avaient changé. Tudo passa pelos nossos Tout passe olhos. pour notre yeux. Você olha Tu e vai direto regardes, para sua il va mente. directement ta mentalité. Você lembra de Jairo? Tu te souviens de Jair? Jairo disse, olha, não, Jair dit, pediu para Jesus. j'avais demandé à Minha filha Jésus, está doente. ma fille elle est malade, E eu preciso que o Senhor vá on até a lá. besoin que le Seigneur va jusqu'à là. E aí não deu tempo, porque a Il filha n'avait pas de morre. temps parce que la fille elle est morte. Aí ele vira para Et Jesus après e il fala, retourne minha à filha Jésus, já il dit, ma morreu. fille. Essa era a ótica Ça, terrena de Jairo. Ça, c'était la vision de Jair. Jairo estava com a Jair ótica, était os avec olhos na un yeux terra. ultime dans la terre. Qual a resposta de Jesus para Avec ele? la réponse de Não Dieu temas. avec lui, ne Ela t'aime não pas. morreu, ela Elle n'est pas morte, elle dort. Ela dorme. Elle dort Nessa tarde, ce soir. nós vamos deixar de Nous ter a avons visão laissé terrena d'avoir Para les yeux começar terrain. Pour commencer, a ver a visão avoir la vision eterna. de l'éternel. Porque o pai Parce sabia que que le na Père il savait eternidade qu'en a l'éternité, filha de Jairo estava la fille viva. de Jair c'était vivant. Mas no natural, Mais en ela le estava naturel, morta. elle était morte. Então tudo que nós Pour ça, vemos, tout que nous voyons, nós precisamos mudar a on a nossa besoin de percepção. changer notre perception. Você lembra de Paulo, Tu te souviens de Paul, do espinho na carne? l'esprit en la chair? Aí ele orou por 3 Il avait vezes, prié pour 3 fois, pedindo para que a demandé tirasse, que que o Senhor enlevé, que tirasse. le Seigneur enlevé. Mas a Bíblia diz Mais la Bible dit que Jesus diz, que Jésus il dit, o Senhor disse para le ele, Seigneur olha, avait dit à a lui, minha graça te ma basta. grâce seulement. A Bíblia não Resta. relata La Bible ne dit pas que Paulo foi curado, que Paul était guéri, mas você vê a história de mais Paulo, tu que vois homem de l'histoire de Deus. Paul, de homme de Dieu. Então ele passou a Pour ça, mudar il a sua avait passé visão. de changer sa Eu vision. creio que o que mudou Qu'est-ce qui avait changé? não foi a situação, C'était mas foi pas a sa ótica de situation, mais Paulo. c'était la vision. Paulo já viu Paul a déjà com vu olhares, aleluia, endroits eternos, éternels, que aquilo não era nada que ça c'était rien, comparado à glória que comparé à viria la sobre gloire de ele. Dieu. Independente Indépendant. se alguma C'est situação une situation. mudar ou não mudar, Changer, on ne change pas. o seu Deus continua Ton sendo Dieu, o il mesmo. continue à être le E même. você vai dizer, Et pour ça, tu continuarei dis, je vais glorificando, continuer à glorifier porque eu vou entender parce que je vais comprendre que isso é uma coisa que ça temporal, c'est une chose que temporaire, não se compara que ça ne comporte pas tudo que ele já avec escreveu tout qu'il est. ao seu en respeito. son respect. Louvado seja Deus. Glorifier c'est Dieu. Non, Oh, glória a Deus. Tá calor, mas eu não tô nem il est chaud, aí. mais je m'en fous. A glória do La Senhor gloire é du maior. Seigneur est plus grande. Quando você entra no Quand tu ambiente de entres en glória, l'ambiance de Dieu, pode tá calor. quand il est chaud,
Aí eu fico imaginando os Ah, africanos, j'imagine l'Africain, os indianos. Eu estive les na Índia, Indiens, j'avais 50 graus. 50 degrés. Elas estão vestidas do pé à Ils sont vêtus cabeça. de la tête aux E pieds. choram, e Ils saltam, pleurent, ils adorando sont a à Deus. louer à Dieu. Aí eu cheguei lá, aprendi J'arrivais muito. là, j'avais pris Porque a beaucoup de gente choses. chega Parce qu'on só arrive na terra do en la ar-condicionado, terre né? de oh là, le Aí ventilateur. você chega num ambiente Quand on arrive en e vê ambiance, que il não voit é sobre o que nós que n'est pas temos, sur mas é qu'est-ce que sobre nous quem avons, nós somos mais c'est qu'est-ce que nous e sommes quem que nós et adoramos. qu'est-ce que nous louons. E lá na Índia, Et en Inde, eu aprendi muito com j'avais aquele pris povo. beaucoup de choses avec ces peuples. Então eu não me importo. Pour ça, peu importe. Na neve eu quero adorar, En la neige, je veux louer. no calor eu quero adorar, Quand il est chaud, je veux na chuva eu louer. quero adorar, En la pluie, je veux jouer. com dinheiro no bolso eu Avec adoro, l'argent en sem dinheiro eu haut, também adoro, c'est pas de l'argent, je loue. porque não é a Parce que respeito, n'est pas un do que eu respect tenho, de qu'est-ce que j'ai. não é a meu respeito, N'est pas mon respect. não é a seu N'est respeito, pas son respect. é tudo sobre C'est ele, tout sur lui. é tudo dele, C'est tout à lui. é tudo para ele. C'est tout pour lui. Então se nós temos uma Pour missão, ça, si nous avons une existe mission, uma missão no teu existe coração, une mission en ton cœur, sempre vai tout le haver temps va provisão. avoir la provision. Então não se Pour ça, ne me preocupe préoccupe pas. com o tempo que você T'inquiète está pas vivendo avec chamado le temps que hoje. tu es en train d'habiter aujourd'hui. Vem Kairos de Deus aí. Viens avec la voix de Dieu. E o Senhor está buscando Le homens e Seigneur, il mulheres cherche de hommes ici, que se alinhem, qui se ajustem, s'ajustent, que se alinhem aos céus. qui ajustent le ciel. Nós precisamos On a nesse besoin tempo en ces temps ser uma resposta para être une Deus. réponse pour Dieu, une réponse. Se nós Si nous, formos a resposta, nous avons la réponse, Ele vai conseguir nos il va colocar de réussir nous novo mettre en autre fois no posicionamento en la certo. position. Mas para isso você Mais nessa pour ça, on tarde a besoin ce soir. tem que falar, Senhor, eu On a quero besoin esse de plano parler, Père, je original. veux ces plans. Eu quero voltar a essa Je veux essência. retourner à l'essentiel. Eu quero governar. Je veux gouverner. Eu quero estar nessa Je posição veux de être en cette governo. position de le Quando gouverner. você está sentado com Ele Quand tu es assis avec nas lui, regiões à celestiais, la région célestielle, essa é a nossa posição. ça c'est notre position. Tudo já está feito. Tout est déjà fait. Você tem que olhar On a besoin não de aqui regarder, para cima pedindo regarder misericórdia dessous todo et dia, demander miséricorde mas é tous de les jours. cima para baixo, Mais aleluia. de dessous en bas. Papai falando aqui, Père est en você train de parler en representando bas ele et na tu terra, représentes lui en la terre. ouvindo as À coordenadas do écouter les Pai. coordonnées de le Père. Como vamos ouvir as Comme nous orientações de allons Deus écouter la se nós orientation somos de Dieu 100% terra si nous sommes 100% de la terre e pouca conexão no et céu? peu connexion avec le ciel. Aleluia, Jesus. Nessa tarde, Ce soir, existe pelo menos 7 existe au moins plataformas 7 aqui. plateformes ici. Nós precisamos On a besoin influenciar, d'influencier, nós precisamos on a besoin ser uma être influência une influence nas nossas famílias, en notre famille, porque a nossa parce família qu'en notre famille, é a é próxima geração. la prochaine génération. Quando o Senhor fala de Quand le Seigneur domínio, il parle de domine, não é somente, n'est pas mas seulement eu vou governar que je em vais algum país. gouverner Você en pode até pays, governar, tu peux aussi gouverner. mas é você Mais entender c'est que toi você tem que comprendre ter qu'il y a o besoin d'avoir le controle contrôle da situação onde de la Ele te colocou. situation où il t'avait mis. Então, essa Pour ça, plataforma, cette plateforme, uma das primeiras, une des premières, que essa eclésia qui est en Église, tem que cuidar, on a besoin de... seria o lar, C'était l'endroit, seria áreas da c'était mídia. l'area de la mid. Hoje, Aujourd'hui, as músicas não têm la nem 3 musique n'a pas notas, ni même 3 notes, não fala nada, ne parle rien, não tem essência nenhuma. n'a pas l'essentiel. Em 1 minuto as Il y a pessoas têm en ela na minute, la cabeça. personne a déjà elle en la tête. Começa a Et influenciar a commence à mente. influencer la mentalité. O que o Senhor está levantando é uma Qu'est-ce que le Seigneur geração est de en train d'élever adoradores une génération d'adorateurs que recebe do se céu voient de le ciel. e começa a entrar com E esse começa a talento. A entrar. eclésia, En ecclésia, ela vai entrar, se ela Elle tem uma va chamada na entrer. adoração, on l'appelle en ela adoration. vai começar Elle a va commencer à mudar changer a la mentalidade mentalité nessa questão da en la música. question de la musique. E não a Et pas música, o la sistema musique, le système está entrando na est en igreja. train d'entrer en l'église. É muito mais fácil C'est você... plus facile de toi Nós saímos pela de cidade, sortir pour la ville. alguma música que você Une ouve, daqui musique a que pouco o toi nosso écoutes, pezinho já après está notre assim. pied est déjà comme ça. Daqui a pouco estamos Et assim. après, nous sommes comme ça. Mas a adoração para o Mais Senhor, para l'adoration chorar, pour pleurer não sai uma ne sort lágrima. pas, même pas une larme. Secos. C'est tout Secos. sèche. Sèche. Às vezes, Parfois, cantamos nous chantons quando são músicas quand c'est de almáticas. musique Alma. de âme.
que fala que vai curar que o parle qu'on va problema, guérir le problème, que está te vendo sofrer, en train de voir souffrir. o que te traz vida. Qu'est-ce que te ramène la São vie? louvores de C'est adoração. une louange d'adoration en lui. Porque você declara Parce quem que toi, Ele tu é. déclares qu'il est, Como nós fizemos aqui nessa comme nous tarde. avons fait ici ce soir. Quando eu pisei nesse Quand j'avais mis ambiente, le pied ici, me deu vontade de chorar. m'a donné la volonté de pleurer. Porque o ambiente Parce que estava l'ambiance était tomado bon pela presença. pour la présence. E assim nós temos Et que c'est ser a comme ça eclésia da pour adoração. être comme ça en adoration. Você vê a internet, Tu vois l'Internet, você vê muitos cristãos, tu vois beaucoup de chrétiens colocam os seus qui desabafos, os seus problemas. ses problèmes, ses soucis, Ao invés de ir En contar fois para o seu líder, aller en son leader, ao invés de escrever coisas, parfois d'écrire boas. de bonnes choses, ele fala os seus il parle de problemas. ses soucis. E diz que vai à Il dit igreja. que va à l'église. Que influência nós Que la estamos influence tendo. nous sommes en train Se d'avoir. nós estamos Se nous sommes visualizando o à nosso voir eu, nous, precisamos ser On a a besoin eclésia verdadeira, être la église vraiment, que usa a rede qui social, utilise le réseau com uma social, televisão comme la TV, que solta que sort uma palavra une parole que traz vida qui ramène la e vie, que pode alcançar qui milhares peut de arriver pessoas. plusieurs de personnes. Ai, por que uma TV Ah, se parce custa que la tão TV, caro? c'est très cher. Para quê? Pourquoi? Questionamos Nous questionnons. porque não entendemos o Parce que vous ne nível de comprenez pas eclésia. qu'est-ce qui est. É momento de Il y a le unir. moment de Dieu. E se tem alguém Et s'il y a quelqu'un que é uma voz qui a une voix, e nós podemos nos nous juntar, pouvons isso ajouter. vai ser tremendo. Ça va être très bon. Porque a Parce restauração que da la verdadeira restauration de igreja, la vérité de l'Église, essa é C'est là- a nossa posição. c'est notre position. Onde você trabalha, Où tu travailles, se é num restaurante, c'est un restaurant. é ali que você vai C'est ser a là que tu vas eclésia. être en l'Église. O seu atendimento vai ser o Ton melhor. attendement va être le Vai meilleur. ser o melhor Il garçom. va être le meilleur garçon. Todo mundo só vai querer Tout le você. monde va voir seulement toi. Ele nem sabe que você é Il ne sait cristão. même pas que tu es chrétien. Mas você vai começar Mais toi, o tu quê? vas commencer à quoi? Influenciar À influencier esse ces ambiente. personnes. E aí você Et conquista après, tu aquela commences à pessoa. conquister cette personne. E quando a Concourir. pessoa souber La personne quem commence. você é, Il commence ela à questionner falou, qui eu c'est quero toi. também. Il dit, je Eu vois quero aussi. também. Je vois aussi. Divide comigo. Divide avec moi. Essa é a função da Ça, c'est la igreja. fonction de l'Église. Eu e a Suricalamanarabassou. Então você não tem que dar Il n'est desculpas. pas besoin de donner pardon. É enfermeira, Excuse. é no hospital, Ah, c'est un médecin, c'est en é l'hôpital. no ônibus. Et en l'autobus. Que coisa linda. Eu C'est quelque chose fiquei dans le moment où j'ai resté impactada. impacté. Porque você, Parce que toi, eu via a pastora je vu la cantando, pasteur a chanté, adorando. a loué. Porque se fosse Parce cantando, que não ia c'était parar. chanté, j'allais pas arrêter. Mas eu e minha filha Mais moi et ma fille, paramos para olhar on a a adoração. arrêté pour regarder l'adoration de Deus. et recevoir de Dieu. Aí eu pensei, ela Ah, deve j'avais ficar pensé, elle va rester 24 horas só 24 adorando. heures seulement à louer. Não deve fazer mais nada. Et pas pour faire autre chose. Porque a gente pensa Parce assim, que né? nous pensons comme Para ça. ter Deus, a gente Pour tem que avoir ficar Dieu, on 24 a horas besoin de sem donner fazer mais 24 nada. heures à faire plus rien. Não existe Il trabalho existe de secular. travail circulaire. Nós somos um só. Nous sommes un seul. E você vê Et tu vois que a pastora ela que la trabalha. pasteur, elle travaille. Por enquanto, Pour un temps, não dá mais. ne donne pas plus. Não dá. Non. Para aquilo que vocês têm como Qu'est-ce que visão. tu es avec la vision? E não te preocupas. T'inquiète pas. Porque nada vai... Parce que Vai provar il va prouver da multiplicação. dans la multiplication. Vai provar. Il va prouver. Não tenha medo. T'inquiète pas, n'a pas peur. Ser livre. C'est libre. Diga. Porque, Tu dis. porque às vezes Parce que parfois, perguntas. Ai, tu questionnes. Ah, será? c'est... Não porque não confia Non, no parce Senhor. que tu ne confies pas en le Seigneur. Mas você fala, Senhor, Mais tudo tu dis, bem, eu não estou c'est tout bien, reclamando. je ne réclame Eu pas. posso continuar. Je peux continuer. Mas não é questão de Mais você. n'est pas la question de toi É t'aller. ele que quer C'est lui você. que tu veux. Porque você é uma Parce voz. que toi, tu es une voix. Não porque tem voz bonita. Parce que tu as une Mas é belle uma voix. profeta. Mais tu es un E o Senhor prophète. diz, eu te preciso na França. Je te besoin en la no France, Brasil. en le Brésil, no Japão. en le Japon, Nas nações. en les nations. Então, aquieta Pour o ça, teu coração. Et, t'inquiète pas. E receba essa Et palavra. recevoir cette parole. E não E estenda a data Ne mudar. tombe pas. Se ele disse até S'il tal avait dit mês. jusque tel mois, Até c'est fini? C'est fini. Estou aprendendo, aleluia. Por quê? Parce que
Porque quando nós Parce que damos a nous, on resposta de donne quem la nós somos, réponse de qui nous sommes, Ele cuida de nós. il cuide de nous. E Ele vai cuidar desta casa. Il va, Vai prosperar il va esta casa. prospérer cette maison. Porque eles não Parce fazem porque tem qu'ils ne muito font pas sobrando. parce qu'il y a beaucoup. Não sei na Non, vida deles. non, c'est Mas pas não pour é lui. porque está Mais n'est pas sobejando. parce qu'ils ont comme d'orgueil. Mas porque eles d'orgueil, mais entenderam a qu'ils palavra. avaient compris la parole. Eles entendem Ils princípios. comprennent le principe. E sobre esses Et princípios sur ces débuts, vai superabundar. va supérer. Porque eles são a Parce eclésia desse qu'ils sont tempo. l'église de cette église. Levante nessa tarde. Et lève-toi à Em cette nome soir. levanta dando Et glória. lève à donner gloire. Que a gente continua amanhã. Que nous on continue demain. A eclésia está para legislar. L'église, Legislar é aqueles que mudam as leis. lequel qui change les lois. Você lembra de Daniel? Tu te souviens de Daniel? Você lembra de José? Tu te souviens de Joseph? O mesmo Deus Le même Dieu que colocou qui Daniel avait mis Daniel para o governo, pour le gouvernement, que mudou qui avait changé le decretos, décret, que colocou qui José avait mis Joseph como grande comme un grand governador. gouvernateur. É o mesmo Deus que C'est está le aqui même Dieu nessa qui est ici tarde. ce soir. Ele só quer que você Il veut seulement que tu abrace donnes un câlin. como igreja. Comme une église. A igreja verdadeira L'église, la vraie que église. está vindo aqui, não a falsa. Il vient ici, pas la false. Ninguém veio aqui Personne n'est arrivé ici para ficar pour resolvendo rester problemas. résoudre ce problème. Se você estava aqui até Si toi tu hoje es ici jusqu'à aujourd'hui, pensando que en Jesus train de morreu penser na que cruz Dieu il est mort dans la croix para resolver problema, pour résoudre un problème, nosso Deus não é tão notre Dieu il pequeno n'est assim. pas tellement petit comme ça. Aleluia. Você se reuniu aqui Toi tu es réuni ici porque você é parce que tu filho. es un fils. Você é a igreja. Tu es l'église. Que o inferno Que não vai poder l'enfer ne chegar va perto. pas être à côté de toi. Todo cochicho Toutes les choses contrário na sua mente contraires en ton pensée sobre a sua sur condição ta condition vai cair por terra va agora. aller en terre maintenant. Porque hoje você se Parce qu'aujourd'hui, tu te reposiciona positionnes a voltar, à aller, a estar à être no lugar à l'endroit você nunca deveria ter que saído. tu jamais pour sortir. Posição de governo. La position de le Igreja gouvernement, forte. de une église Igreja forte, que anda com a cabeça l'église qui erguida, marche avec la tête élevée, mendigando, ne marche pas en train de dizendo não aguento demander mais. oh je ne peux pas, Mas a igreja forte, mais l'église forte, a igreja que Jesus l'église que disse, Jésus avait essa o envoyée, inferno pode si vir. enfer il peut Ela arriver, não vai ser il ne abalada. va pas être abalé. Porque ela entendeu Pour ça il avait quem compris ela é. qui elle est, Por que eu chamei? pourquoi j'avais appelé Qual é o et propósito? quel est le propos. Eu declaro nessa Moi je tarde déclare ce soir uma unção fresca, onction, óleo fresco, um onction, renovo sobre a tua un cabeça, renouvel en ta vie, reposicionamento. position. Coloque as mãos nos teus ouvidos. Mets tes mains en tes oreilles. Que minaia surianávia. Senhor, eu declaro Seigneur, nessa je tarde déclare ce soir que toda mentira de que Satanás, toute la mentir de Senhor amado, tudo que diable, tem vindo sobre a mente, tout qui est arrivé sur le pensée, tudo, Senhor amado, que tout Seigneur aprisiona ami, vidas, qui aprisione de vie, que não deixa, Senhor, as que mentes laisse pas serem le mudadas. Seigneur être la mentalité changée. Eu declaro Je agora, déclare Senhor, ce soir, ser livre, est Ramanachu, libre, ser livre, est libre, ser livre. est libre. Comece agora Commence a maintenant, entrar nesse novo entrons nível. ce nouveau niveau. A Bíblia diz, Niveau. La Bible dit, sacode a poeira. Bouge la, Sabe, sacode. bouge, enlève, Passa a mão na sua cabeça, passe la no seu main à ta corpo, tête, en ton corps. porque a Parce Bíblia que diz, la Bible dit, sacode o que está velho, bouge qu'est-ce qui est vieux, levanta, élève, se posiciona, te positionne. porque vem coisa Parce que linda ça do céu. arrive de bonnes Porque choses et belles de le vem ciel. novidade Parce de que vient de Deus bonnes nouvelles de para a Dieu sua vida. dans ta vie. Eu creio que Deus tem Je coisas crois que lindas Dieu il ainda. te connaît en Vai ta usar vie. poderosamente o apóstolo. Dieu il va utiliser E esses puissamment dois dias l'apôtre. Et en vai ces ser 2 jours, marcado na va nossa être vida. marqué en notre vie. Vai ser marcado no Va nosso être marqué interior. en notre intérieur. Não é nada que vai acontecer, não Il y é a uma, rien que va uma passer. emoção Une émotion passageira, passagère. mas vai ser algo de Mais dentro va para être fora. quelque chose de temps pour d'or. A Ele a honra, À lui à l'ombre. a Ele a glória, À lui la gloire. a Ele o louvor. À lui le louange. Você pode bater Tu palmas peux, para Ele. tu peux acclamer à lui. Aleluia! Glória a Deus!